só soube da outra no dia em que ele morreu, porque foram se habilitar a pensão do INSS, e aí, então, a primeira, evidentemente, que foi em juízo decretar a nulidade do casamento das outras duas, porque todas as três queriam a mesma pensão. Mas isto é de um tempo em que eu recém me formei. Hoje, o próprio INSS reconhece o direito à pensão por morte de uma, duas, três, quatro esposas, tantas quantas eles tiverem. Isso está dito por lei. Então vejam que os nossos tribunais, de repente, eles não estão assim tão distantes de uma realidade que a Previdência Social já admitiu, já acolheu. E aí é que vem o perigo ou não, depende do pensamento de cada um, da extensão que nós poderíamos dar ou queremos dar a isto que nós entendemos hoje como desenvolvimento do afeto e o reconhecimento de múltiplas formas de constituir família. Quais são os nossos limites? Quais são os nossos parâmetros? Quais são os nossos valores morais, sociais, religiosos e assim por diante? Isto é que agora está sendo construído através das decisões dos tribunais de justiça. Claro que muitas pessoas vão se lembrar, eu não sei quanto tempo eu tenho, 15, muitas pessoas vão se lembrar das situações de que existem características para reconhecer uma união estável. A união tem que ser contínua, a união estável tem que ser estável, tem que ser de conhecimento público, não pode ser dissimulada, escondida, e realmente não são. Ninguém esconde, dissimula 20, 30, 40 anos de relacionamento. O que os tribunais do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, vejam que é um tribunal conservador, mas de todos os tribunais do nosso país, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais é que tem reconhecido efeitos jurídicos às uniões paralelas, que já vou dizer quais são. São Paulo, evidentemente que não, Rio de Janeiro também não, e os outros tribunais, Paraná, para citar mais um, o STJ, esses não reconhecem efeitos jurídicos às uniões paralelas, mas essas uniões paralelas que estão sendo admitidas como geradoras de efeitos jurídicos, quais são os efeitos? Partilha de bens e pensão alimentícia ou pensão previdenciária, agora a lei já reconhece, esses tribunais, o que eles estabelecem? Que tenha que existir algumas condições para estes relacionamentos simultâneos, como, por exemplo, que sejam públicos e notórios, não há dúvida nenhuma. São. Ao seu modo e ao seu arranjo. São. Né? Que a esposa, para contestar, não soubesse que ele tinha amante, mas é uma coisa difícil, é pouco provável que uma esposa, depois de um ano, meio ano, ou até no dia seguinte, já não saiba que há algo de novo no reino da Dinamarca. Já não vai saber, porque os comportamentos mudam, não há dúvida nenhuma. Então, que dirá muitos anos depois, e não vai faltar quem diga, quem denuncie, e geralmente quem denuncia é a própria companheira nova ou amante, elas que denunciam. Elas é que ligam, que telefonam e fazem de conta que é porque elas querem romper a relação primeira. Né? E aí vem um argumento que eu reputo interessante. Bom, se elas querem romper a relação primeira e ele quer manter as duas relações e não consegue sair de uma e nem consegue sair da outra e quer tudo ao mesmo tempo, quem é este homem que quer todas as relações ao mesmo tempo? Alguém que quer constituir família? Isto é constituir família ou isto é constituir ou preencher um vazio eterno, que eterna e vitaliciamente vai ficar na sombra ou à sombra desse indivíduo? Eu acho que é uma relação de egoísmo, no meu modo de pensar. Posso estar equivocado, mas não acho que este característico, que é essencial da união estável e do casamento, que toda entidade familiar deseja, é a vontade de constituir família. Sabem vocês o que faz um juiz quando enfrenta um processo de união estável? Ele tem a tarefa de procurar o sim, que no casamento a gente diz publicamente. Na união estável, como tudo aconteceu ao acaso, da escova de dente que chegou antes da mobília e assim por diante, e quando viu estão juntos e juntos há tanto tempo, mas tem os requisitos. E um desses requisitos, o principal, que faz com que o juiz reconheça e admita a existência da união estável, é quando ele descobre em que momento homem e mulher quiseram dizer sim àquela união informal. Onde é que estava o consentimento que no casamento a gente diz de antemão? Naquele momento o consentimento ele é interpretado a partir da descoberta de que os dois quiseram construir família, uma entidade familiar.
E eu não consigo, infelizmente, posso estar equivocado, reconhecer família ou entidade familiar nestas relações paralelas, que eu penso, e posso estar equivocado, preenche um egoísmo pessoal, um vazio emocional, um vazio de cada um. Né? E quando as pessoas preenchem, também tem que considerar os aspectos culturais. Há uma época em que as mulheres, quando não tinham independência, elas eram forçadas a ter que tolerar, a ter que suportar estas relações concomitantes, porque não tinham nem para quem recorrer, com filhos e dependentes financeira e economicamente, e elas tinham que tolerar. Hoje em dia, então, os juízes perguntam, ah, sua esposa sabia? Se ela sabia, então não há como ela pretender, dizem os tribunais, a favor das relações paralelas. Se a sua esposa sabia, então a senhora sofre os efeitos, esposa, da relação paralela, porque a senhora teria que ter denunciado e se separado. Né? E aí, então, esses são os argumentos a favor do reconhecimento da união estável. Se a senhora sabia e não se separou, então, lá no Rio Grande do Sul, começou assim. Primeiro, os efeitos jurídicos dividindo a pensão pelas duas viúvas, se ele tivesse morrido. Ou, se tivessem bens a partilhar, dividia a meação dele, do seu flor, dividia a meação dele por 2. Metade dos 50% para ele e mais 25% para a amante. E os outros 50% íntegros, intocáveis, para a esposa. Mas no momento em que eles começaram a desenvolver este aspecto de que se ela sabia e concordou, aí passaram a puni-la junto. O tribunal, eu digo, em especial do Rio Grande do Sul, porque então reconheceu nesta triangulação amorosa uma palavra que é estranha, mas que se denominou chamar de triação, não mais ameação. Os bens não são divididos por metade, são divididos por 3. É a triação. 1/3 para cada um. 1/3 para o amante, seu flor, 1/3 para a amante, a concubina, e 1/3 para a esposa. Estas têm sido as decisões mais recentes de um Tribunal de Justiça que reconhece as relações paralelas, aceita e admite que elas tenham efeitos jurídicos que punem a esposa que não denunciou, efeitos jurídicos que punem a esposa que tolerou, não importa porquê, não importam as razões, difícil admitir e aceitarem que ela não soubesse, e o custo dela, da tolerância e da não separação, é ter que dividir por 3 para beneficiar a concubina, para que a concubina e o argumento final não enriqueçam os outros ilicitamente a favor da concubina. Pasmem vocês ou não, existe inclusive um livro editado, né, que reconhece o valor social da amante. Né? E o valor social da amante é uma tese que foi desenvolvida e foi publicada, né, e que procura dar razão a esta concomitância de relacionamentos. Eu parece que já deixei isso bem claro, eu sou absolutamente contrário a esse relacionamento, eu não quero me estender e tomar o tempo do professor Eduardo, mas o que eu gostaria de chamar a atenção ainda, e finalizando, é este fato, assim, bom, como eu disse antes, existem pré-requisitos no 1566 e no 1725 para que uma união e um casamento sejam admitidos e reconhecidos, são os deveres. E um desses deveres é o dever de fidelidade, que lá na união estável se chama dever de lealdade. Ora, se esse dever de fidelidade e ele não existiu, como é que eu vou aceitar e reconhecer, atropelando, dando de barato que não exista o princípio da monogamia? Mas como é que eu vou atribuir efeitos a uma união ilícita, né, que eu reconheço, né, esta união, ela é um fato social, sem sombra de dúvida, e é um fato social disseminado, mas ainda não é um fato jurídico. Não há como reconhecer e admitir nestas relações paralelas, concomitantes, um fato jurídico, no meu modo de pensar. E assim tem sido também decidido pelos tribunais brasileiros, porque eu não penso que nós possamos dar a estas relações, né, a extensão que querem dar a este afeto. O afeto não pode ter esta extensão. O afeto, para que uma entidade familiar
seja como nós a conhecemos e como quer o artigo 1511 do Código Civil, que diz que só existe casamento e só existe união estável quando existe comunhão plena de vida, como é que eu vou identificar uma unidade, um núcleo familiar, numa relação onde esta comunhão não é assim tão plena de vida? Ela é parcialmente plena de vida, é um pouco plena para um lado e um pouquinho plena para o outro, e então nós não temos uma comunhão cheia, nós temos meia lua para cada lado, nós não temos alguns dos efeitos que são próprios e que não podem ser afastados do nosso do nosso modo de ser e dos nossos valores morais, sociais e religiosos, como eu antes me referi. Então, se não há esses efeitos aí como da lealdade, da exclusividade, que também é um dos característicos, e desatendendo o princípio da monogamia, eu tenho dificuldade de aceitar os relacionamentos paralelos. Mas faço uma ressalva em conclusão. Uma ressalva que me parece que é relevante e que precisa ser considerada. Porque esta própria ressalva existe no casamento, no Instituto do Casamento. Lá no Instituto do Casamento nós temos o casamento putativo. O casamento putativo é aceito na medida em que se admite que as pessoas que casaram desconheciam o impedimento. Exemplo, 2 irmãos não sabiam que eram casados, que eram irmãos e casaram. Mas é um casamento putativo que vai gerar efeitos durante o tempo de existência desse casamento até que a sua nulidade seja declarada, ou a sua anulação. Bom, este casamento putativo gera efeitos. Durante o período em que o casamento foi reconhecido, há que se dividir o que eventualmente foi adquirido na constância do casamento putativo. Há que se assegurar uma pensão alimentícia no período em que os alimentos foram necessários e o casamento ainda não foi anulado. E eu não teria, honestamente, como descartar a mesma solução, eventualmente, numa situação de união estável concomitante a um casamento, ou de 2 uniões estáveis ao mesmo tempo, desde que efetivamente se comprovasse que esta chamada putatividade, que nada mais é do que a boa-fé, desde que se demonstrasse que a boa-fé daquele companheiro é sincera, é real, é efetiva. E aí então este que estava de boa fé, porque o outro provavelmente nunca estará de boa fé. Quem tem 2 relações, quem procura 2 relacionamentos, sabe que ele está errado, sabe que ele tem uma relação que o impede de uma segunda relação. Nós não podemos ter 2 casamentos, nem 2 uniões estáveis, nem um casamento e uma união estável. Ele sabe disso, mas a pessoa que ele procura, que normalmente são as mulheres, eventualmente elas podem não saber. E enquanto elas não souberem, até o dia em que não sabiam, há que se reconhecer que talvez os efeitos do casamento putativo possam ser admitidos para um pensionamento, para a partilha daqueles bens que durante aquele período foram adquiridos, até para evitar um enriquecimento sem causa. A dificuldade, doutor Eduardo, já lhe entregando a palavra, lhe devolvendo a palavra, a dificuldade é apenas essa, de conseguir estender até em que momento esta boa-fé realmente era de boa-fé. Evidentemente que não são os 20, 30, 40, 50 anos que os tribunais estão julgando na atualidade e admitindo e reconhecendo esses efeitos. É uma boa-fé passageira, porque uma boa-fé mais alongada já seria burrice, ignorância ou desconhecimento ou alienação. E aí, então, eu acho que estas situações descaracterizariam qualquer efeito jurídico às relações paralelas. Mas deixo aqui o desafio. Eu sou um admirador do direito de família, eu vejo o direito de família evoluindo, eu acho que o espaço dele é amplo, que há muita coisa para construir. Este papel nós todos aqui desempenhamos, o que a doutora Diná fez, permitindo que essa parceria com a ASP e a ESA se desse lá no Rio Grande do Sul. Isto é fruto de uma paixão única que nós todos temos, e é por isso que estamos aqui reunidos presencialmente ou telepresencialmente, porque é uma paixão que nós temos em relação ao direito de família, que nós queremos ajudar a construir de uma forma que as nossas futuras gerações, que aqueles que vierem depois de nós, também tenham o que nós conseguimos e que nós construímos e que nós conquistamos, principalmente, que foi um modo diferente de poder ser feliz. Nós conseguimos nos
desatrelar, nos libertar de conceitos presos, antigos e constrictores de um direito de família hierarquizado, de um direito de família imposto, de uma infelicidade que muitas vezes nós todos fomos obrigados a sofrer e vivenciar, achando que aquilo era uma penitência que nós tínhamos que cumprir. Nós já não acreditamos nisso, mas nós também não precisamos desconcertar este caminho que precisa ser construído. Não sei em que tamanho, não sei em que dimensão, mas é como se nós estivéssemos cuidando da natureza. Ela, de alguma forma, precisa ser preservada para que os que vierem depois de nós possam viver num mundo melhor e não pior. Muito obrigado. Cumprimentar o professor Rolf pela sua palestra extremamente ilustrativa aí desse tema. E, como sempre, né, nos honra com essa maestria do seu brilhantismo e sua paixão aí que ele relata aí pelo direito de família. Para nós que vamos falar de responsabilidade civil no direito de família, já é bastante responsabilidade falar após o professor Rolf, né? Mas vamos fazer o possível, né? Bem, colegas, responsabilidade civil no direito de família. Até pouco tempo atrás, outro dia até conversando com o próprio professor Rolf, nem se falava em responsabilidade civil em direito de família. Era um assunto que não dizia respeito ao direito de família, né? Se vocês pensarem bem, se fala responsabilidade civil em direito de família, não se fala mais do que 10 anos sobre isso. E chama atenção, né? Porque agora essa novidade, digamos, né? Que, aliás, um parênteses, o simpósio, sempre nossos encontros aqui com a ASP, sempre a gente procura não falar de coisas ou de assuntos, não que não sejam interessantes, né, doutora Dina, mas sempre de assuntos novos. E, para não ficar sempre no lugar comum, ou falar sempre daquelas mesmas situações que já conhecidas. Sempre nos nossos encontros a gente procura novos temas, e eles estão aí. Sem dúvida que a responsabilidade civil no direito de família é nova. E como nova, causa surpresa na maioria dos casos e dificilmente tem, assim, digamos, uma unidade nas decisões de tribunais e mesmo entre doutrinadores. Então, amigos, por exemplo, a meu ver, e segundo outras correntes aí de doutrina, para ter uma introdução, como, por exemplo, o professor Flávio Tartucci, o professor Romualdo Batista, eu entendo que a responsabilidade civil ela se deu na mesma medida em que a sociedade acabou saindo de um período de modernidade para o período da pós-modernidade. Podíamos falar, mas modernidade, do que se trata isso exatamente? Modernidade seria, basicamente, a questão da razão, onde, nesse período, imperava a razão, que é a base do capitalismo, né? E onde doutrinadores filosóficos como René Descartes e Ângelo Conte tinham em mente que existia uma linha bem definida entre o certo e o errado, entre o que era possível e o que era impossível. E seguindo esse raciocínio, trazendo esse raciocínio para o campo do direito, podíamos citar dois doutrinadores, Kelsen e Norberto Bobbio, que entendiam que esse positivismo, baseado na razão, se traduzia no direito, colocando a norma e o ordenamento jurídico como centro do direito. Seguindo essa mesma linha num hermetismo e num pensamento bastante, digamos, simples e isolado, sem nenhum tipo de interligação com outras ciências. Mas esse período, digamos assim, filosófico, eu estou fazendo essa introdução, correu até a Segunda Guerra Mundial. Depois desse período, veio o período da pós-modernidade, e no direito se refletiu isso, principalmente, digamos, nos últimos 20 anos, quando houve uma interdisciplinaridade de ciências. Ou seja, o direito não ficou só um código, no hermetismo de uma lei, num formalismo de uma audiência ou de um processo. O direito de 20 ou de 30 anos para cá
mas principalmente eu acho que de 20 anos para cá passou a interagir com outras ciências. Os senhores veem, por exemplo, a psicologia.